Pessoal, eu quero começar esse vídeo com uma curiosidade, mas é uma curiosidade muito séria. Você já ouviu falar de Iabacê? Olha só o que eu vou te falar. Eu não sabia disso. Até o dia que eu estava assistindo televisão, e aí uma Iabacê foi entrevistada em um programa, se eu não me engano, da Fátima Bernardes, e eu fiquei de boca aberta. Olha só, vou ler para você o que significa, depois eu te explico. Iabacê. Iabacê é responsável pelo preparo dos alimentos sagrados no candomblé. Olha, alimentos sagrados no candomblé. Todos os iniciados podem auxiliá-la, sendo ela responsável por qualquer falha eventual diante das divindades. Ela deve estar em todos os eventos do terreiro, já que é ela que prepara tudo. Ela também é chamada de sacerdotisa da comida ou guardiã da cozinha. Existem regras para uma Iabacê. Uma delas é trabalhar com silêncio na cozinha, aplicar detalhes nos temperos, no sabor, evitar trabalhar com panela de pressão, porque a comida na pressão rouba a qualidade dos nutrientes e etc. Por conta de todos esses detalhes culinários exigidos pela religião, acabam se tornando chefes respeitados no Brasil e no mundo. Pronto, olha que pancada. Os maiores chefes, os masterchefs, geralmente vêm da macumba, do candomblé, porque a religião faz deles muito exigentes com a culinária e com as regras de gastronomia. Eu vi na televisão uma mulher, se eu não me engano, de Pernambuco, inclusive muito simpática, dona de um restaurante. Até o nome do restaurante tem a ver com o nome de Orixás. Eu acho que o nome é Orixás, o nome do restaurante. Mas ela é uma Iabacê. E ela falou na entrevista que a maior parte dos chefes dos restaurantes, dos grandes restaurantes, são Iabacês. São sacerdotes do candomblé. Engraçado, nós não temos sacerdotes da comida na igreja evangélica. O judeu, que é o povo de Deus do Antigo Testamento, o judeu é muito cuidadoso com a espiritualidade da comida, de forma que eles muitas vezes, eles produzem, eles plantam a própria alimentação, eles produzem os próprios vinhos, eles criam os próprios gados, eles produzem tudo, eles chamam de comida caché, a comida consagrada. Eles não são como nós, que comemos qualquer coisa, compramos. É claro que a graça de Deus nos protege, mas ela não nos protege no sangue, na saúde, na aparência. Ela nos protege para a salvação nesse assunto. Se você for no McDonald's e comer 15 Big Mac, pode ter certeza que a graça, a misericórdia de Deus pode te impedir de morrer. Mas ela não vai te impedir de ter outros problemas sérios de saúde, de aparência e da obesidade. Agora, é impactante você saber que existem chefes do candomblé, sacerdotes da comida, e também de saber que eles estão infiltrados na nossa cultura, nos nossos restaurantes, sem nós percebermos. Agora, olha só, vamos aprofundar. Você sabia que 99% dos restaurantes tem em algum lugar, geralmente no alto, uma prateleirinha com uma divindade, ou um santo católico, ou um orixá do candomblé, ou um Buda, ou um Jesus Cristo morto, que não tem nada a ver com o nosso Jesus Cristo, que é vivo, que é outro, não é aquele da estátua, mas é comum em 99% dos restaurantes, geralmente num local estratégico, no alto, ter essa imagem. O apóstolo Paulo diz que por trás de toda imagem sacrificada a um ídolo há um demônio, ou seja, não é apenas a imagem que está ali, o demônio está ali. Ele está tomando conta do restaurante. Você nunca percebeu. Muitas vezes nós entramos no restaurante tão motivados pela comida, pela gula, pela vontade de comer, porque poucos de nós sentimos de fato o que é fome, como um africano, um indígena africano sente. Pessoas do Brasil têm fome no Brasil, mas a maioria de nós,
principalmente você que tem acesso a um vídeo, a um curso, a uma internet, não sabemos o que é fome. Nós entramos no restaurante com gula, com vontade de comer, com apetite, e não percebemos as questões espirituais. Eu quero que você, a partir de agora, já aprenda a entrar no restaurante, mesmo que diga restaurante evangélico, mesmo assim, já entra olhando para o alto, para os cantos, até achar a imagem. Depois manda foto aqui para o grupo. Olha, eu acabei de entrar no restaurante, eu vi aquela imagem ali. E nós vamos conversar sobre isso. 2. Existem restaurantes que são guardados por principados e por potestades porque o dono fez um pacto. Você não sabe, você não vê estátua, não tem estátua, pastor. Mas o dono foi lá e fez um pacto no satanismo, na bruxaria, na magia negra, no espiritismo, no umbanda, no candomblé, no kardecismo. Fez um pacto para poder prosperar, para poder a sua divindade guardar o restaurante. E se a divindade guarda o restaurante, a divindade ganha algo em troca. Os demônios não fazem nada sem ganhar algo em troca. O que eles querem? Eles querem demarcar a vida das pessoas. Olha só que coisa interessante. Imagine que eu tenho um objeto, vou segurar essa caneta aqui. Esse objeto aqui é uma estátua de um demôniozinho bem feio. Você gostaria de colocar esse objeto em cima da tua televisão na sua sala? Ou dentro do seu travesseiro quando você for dormir? Ou no armário das roupinhas do seu filho ou da sua filha? Claro que não. Você vai dizer, de jeito nenhum, pastor. Por que eu colocaria isso? Mas você já parou para pensar que muitas comidas que nós comemos, apesar de não ter chifrinho igual um demôniozinho, é um objeto consagrado que nós colocamos dentro de nós? Porque a comida é um objeto. E se ela foi consagrada, ela é um objeto consagrado para demônios. Ok? Então, existem restaurantes guardados por principados e potestades, pacto feito pelos donos. Número 3, existem alimentos que foram patenteados pelo inferno. Você sabe que é patente, né? Se você, uma pessoa criou uma coisa, ela inventou uma coisa, ela vai lá para patentear, para ser dona da marca. Nada. Tudo que foi criado, na verdade, tudo que foi criado foi por Deus. Deus criou tudo. A Bíblia diz que todas as coisas são dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A base de toda a criação é Deus, mas o diabo patenteou coisas de Deus. E quando o diabo patenteia algo de Deus, isso passa a ser temporariamente do diabo. Faz sentido para você isso? Então, por exemplo, você pega um satanista. Você vai dizer que esse satanista é de Deus ou é do diabo? Ele é de Deus. Foi Deus que criou. Ele é de Deus. Ele é uma criatura de Deus. Só que no momento ele está patenteado pelo diabo, não é assim? A comida também. Então existem comidas patenteadas pelo diabo. Comidas que o diabo fez que ela se torne parte do livro de receitas do inferno. Por exemplo, muitas comidas baianas aqui no Brasil. Eu gosto muito de comida baiana, eu viajo muito. Então eu aprendi a me blindar e comer as comidas. Agora, eu gosto de acarajé. Eu gosto de acarajé. Acarajé é uma comida baiana, mas a origem do acarajé, ela é uma origem consagrada aos orixás. Então, o que acontece? Tem todo um ritual para servir o acarajé. A quantidade de acarajé, o tamanho do acarajé, o que não pode faltar no acarajé. O acarajé é uma espécie de pão, de bolo, um bolinho frito, só que no lugar da farinha de trigo usa feijão branco. E dentro tem o vatapá. E o vatapá é uma mistura de pão com sabores de peixe. E é um purê. E camarão, bastante camarão seco. E tem o caruru, o quiabo, e por cima tem o molho que nós chamamos aqui no Rio de Janeiro de vinagrete, molho à campanha. Isso é um acarajé, é uma delícia. Só que sempre quando eu como acarajé, a primeira coisa que eu faço, eu verifico se o prato está no formato de consagração, a quantidade de acarajés. Depois eu verifico se a pessoa que vendeu o acarajé tem características de alguém que fez um pacto. Eu pergunto, essa comida é consagrada? Geralmente, se é, eles dizem, porque eles têm medo de contrariar o santo deles. Então, eu pergunto, essa comida é consagrada? Ah, é sim, Senhor. Tá bom. Muitas vezes eu evito comer. Agora, como a comida
Ela é uma cultura, tem milhares de pessoas que fazem o acarajé, mas que não consagraram, que não tem demônio por trás. Mesmo assim, nós vamos seguir algumas orientações que eu vou ensinar daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer para você é que existem comidas que já foram patenteadas. E número 4, existem comidas que têm nelas maldições espirituais de longa data. São comidas que elas já receberam uma estratégia do diabo, às vezes até uma estratégia química, para que esse alimento seja amaldiçoado. O exemplo é a Coca-Cola, um refrigerante que você bebe, você se sente feliz, saciado, só que em um copo de Coca-Cola tem 3 colheres de açúcar e uma de sal. Só que a gente não sente, porque se eu pegar um copo d'água e colocar 3 colheres de açúcar, você vai beber e você vai falar, meu Deus, está melado demais esse negócio, não aguento. Mas a mágica da Coca-Cola é que você bebe 3 colheres de açúcar e não sente. Agora imagina se eu pego uma colher de sal e te dou para você comer. Você diz, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, uma colher de sal. Mas na Coca-Cola você bebe e não sente. E o açúcar te dá prazer e o sal te dá sede. Então quando você bebe Coca-Cola, você sente prazer e sente vontade de beber mais um copo, porque o sal te deu sede sem você perceber que está com sede. E aí toma ali Coca-Cola. Isso daí é uma estratégia de algo que foi consagrado pelo próprio demônio. Às vezes não foi nem o dono da Coca-Cola. O próprio demônio falou, eu vou trabalhar naquele negócio ali. É igual uma bebida alcoólica que faz a pessoa destruir o seu estado mental. Também tem comidas que fazem isso. Então, gente, o nosso espírito, muitas vezes, quando você entra num restaurante desse, esse vídeo aqui eu quero falar mais sobre restaurantes, tá? Depois nós vamos entrar em outros assuntos. Quando você entra num restaurante desse, o nosso espírito, ele é massacrado, ele é bombardeado. Por quê? Por fora nós recebemos seta dos demônios que estão na prateleira, do satanista, do feiticeiro, nós recebemos todo tipo de seta. E por dentro nós recebemos a maldição da comida, do objeto amaldiçoado dentro de nós. E do sangue, porque a alma da carne está no sangue, a vida da carne está no sangue. E quando nós comemos, isso aqui é muito sério, quando nós estamos comendo, os maiores portais espirituais nossos são abertos. Só existem 3 coisas, pelo menos que eu consegui descobrir até agora, que abrem portais ao mesmo tempo, no espírito, na alma e no corpo. Ou seja, a nossa tricotomia fica extremamente exposta. Todo homem, toda mulher tem espírito, alma e corpo. Espírito são coisas espirituais, alma são emoções e corpo é o físico. Só tem 3 coisas que abrem os portais dessa tricotomia ao mesmo tempo. A primeira é a adoração. Quando você está adorando, não estou falando de música apenas, quando você está numa profunda adoração, seja ela a Deus, ou a uma entidade, ou a um demônio, ou a um santo, se a adoração é profunda, o espírito se abre, a alma se abre porque a adoração envolve emoção, por isso as pessoas sorriem e choram, e o corpo se abre porque há entrega. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável. Então, a adoração é entrega física também. A segunda coisa que envolve a tricotomia, abrindo os 3 portais, é o sexo, porque o sexo também é algo espiritual. Eu não vou falar sobre isso, nós temos curso sobre isso. Então, o sexo, ele abre o espírito, porque toda relação sexual tem um apontamento espiritual e profético. A alma, porque envolve a emoção, e o corpo, não preciso explicar por quê. E a terceira coisa que mexe com a tricotomia é comida. Olha só que interessante. Adoração, sexo e comida, porque comida é espiritual, já mostrei aqui um monte de evidência, vou mostrar mais. É emoção, alegria, tristeza, vontade, e é corpo, não preciso explicar por quê. Então, quando nós estamos comendo, a nossa tricotomia é exposta, os portais são abertos, e você está no restaurante, com demônio, com isso, com aquilo, comida consagrada, com seu portal todo aberto. Geralmente, todos nós temos uma armadura espiritual. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Todos nós temos uma armadura. Uma coisa que as pessoas não sabem é que na hora de comer, nós tiramos a armadura sem perceber e colocamos do lado da mesa. Então, nós ficamos expostos. Nós ficamos sem armadura. Agora, tem como comer com armadura? Claro que tem. Só que você precisa decidir, porque a armadura sai automaticamente na hora que você come.
Então, como é que faz para comer com armadura? A mesma coisa que tomar banho com roupa, né? Como é que faz para comer com armadura? Primeiro, quando você entrar num local desses, na hora de comer, ou num restaurante, ou na casa de um amigo, de uma visita que você não conhece, é o seguinte: primeiro, tenha discernimento espiritual, porque nem tudo você vai ver. Tem coisa que só Deus vai te revelar. Então, se você chegar, estou com fome, vamos conversar, aquele falatório, você não vai conseguir se conectar. Reserve um tempo para discernir, para sentir a temperatura espiritual do ambiente. Segunda coisa, observe os sinais, olha para o que está escrito na parede, vê se tem a prateleirinha, olha para a cara do garçom, olha para a cara do dono, olha para a mesa, olha para o prato, olha para a comida quando ela chegar. Observe os sinais, de que tipo de pessoa frequenta o lugar. 3. Ore antes de comer, sempre. Em primeiro lugar, agradecendo pela comida. Em segundo lugar, abençoando a comida. Abençoando, porque quando você abençoa, você quebra a maldição. Segundo, abençoa o local, porque quando você abençoa o local, você faz o demônio que está no local não conseguir ficar ali. Então você abençoa a comida. Tem gente que abençoa a comida, mas não abençoa o local. Abençoa a comida, abençoa o local, abençoa o dono, abençoa tudo. E para com esse negócio de ter vergonha de orar. E chegou no restaurante, mesmo que você vá com o pessoal do trabalho, ninguém é crente, só você é crente. Seja crente, se você é crente, seja crente. Pessoal, vamos fazer uma oração aqui rapidinho? Senhor, eu quero abençoar esse alimento, abençoa esse local, abençoa essas pessoas aqui, que seja bênção em nome de Jesus, amém. Pronto? Você já quebrou parte da maldição, às vezes até toda a maldição foi quebrada nessa oração. Número 4, se você chegar em um lugar que o clima é muito pesado, além de orar, chame os anjos. Senhor, coloque seus anjos aqui, eu vou comer agora, mas eu quero a comitiva de anjos aqui comigo. E o número 5, cuidado para não se seduzir, porque às vezes quando você chega no lugar, as comidas são tão bonitas, que antes de você pensar em ter discernimento, observar sinais, orar, chamar anjo, a comida te seduz, a comida cega o homem. Pastor, de onde você tirou esse negócio que a comida seduz? Lá de Gênesis capítulo 1, lembra disso? Uma fruta pendurada na árvore, o fruto proibido. Então cuidado, porque uma comida errada tem o poder para te tirar toda a armadura espiritual. No próximo vídeo vamos falar sobre o supermercado consagrado e alimento com o que você compra que é consagrado. Até a próxima. Tchau, tchau.